tô chorando ainda. Esse livro me emociona muito. Ao estudar, me deliciar com esse livro da Clarice, eu enxergo 4 grandes divisões que vou trazer aqui para vocês. A primeira delas, que é algo muito presente já em A Paixão Segundo GH, aquela história toda com a barata, é fauna. Então a Clarice traz em alguns textos uma relação que, para aquele leitor mais desavisado, poderia até parecer como algo fútil, quando na verdade ela trata ratos, baratas, louva-a-Deus, ovo, galinha, cachorro, tem macaco, tem história com todos esses bichinhos, sejam peçonhentos ou sejam pets, né? Ela consegue desenvolver com aquela profundidade de Clarice, aquela profundidade que faz com que ela seja chamada de hermética. Um dos textos mais compridos é o ovo e a galinha, né? E ela discute essa relação lá, vê o ovo e o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Ela não coloca isso no texto, mas provoca a gente a pensar. Na verdade, ela faz um ódio ao ovo, né? Tudo, na verdade, quando você for entender esse texto, você tem que perceber que a Clarice está falando da vida, porque todas as relações que ela coloca neste desenrolar entre ovo, galinha, né, se o ovo está quebrado, se ele está inteiro, se ele está íntegro ou não, se ele tem sabor ou não, ela está falando da vida, das questões da vida. Então enxergue, quando ela coloca o ovo, leia vida, e você vai conseguir entender melhor esse conto dela. Outro em relação a, por exemplo, tentação. É a história de uma menininha que tá andando na rua e vê um cachorrinho e deseja muito aquele cachorrinho, né? Então é um conto rápido, mas de uma profundidade de desejo, de uma criança que precisa de algo esplendorosa. A Esperança, gente, é um conto assim muito bacana. Quem nunca viveu aquela história de um gafanhoto, um louva-a-Deus, né, entrar pela janela de casa? Então aqui a gente tem como protagonistas um menininho e a mãe dele, né? O menininho querendo preservar aquele louva-a-Deus, de repente surge uma aranha na história, o louva-a-Deus está perto do quadro e assim sucessivamente, todo o desenrolar de vida, né, dessa história. E ela não chama de louva-a-Deus ou de gafanhoto, ela chama daquele bicho verde, né? Ela descreve o animal. Assim como ela descreve as baratas em As 5 Histórias, gente, As 5 Histórias é uma mesma história contada de 5 formas diferentes, com toda essa acepção diferenciada da Clarice, onde a personagem que conta essa história, ela descobre como um veneno de matar baratas, e ela diz que as baratas nem eram dela, subiam, né, no andar dela, vinha de baixo, mas mesmo as baratas não sendo dela, ela se apaixona por matar baratas e depois fica com um pouco de consciência pesada, porque mata de dentro para fora. É uma fórmula que tem gesso junto, gesso, farinha e açúcar, então a barata come e depois fica aquela monte de estátua, né, da área de serviço. Então ela trata assim de uma forma esplêndida essas questões de fauna, que, como eu disse, para aquele leitor desavisado, talvez fique como algo, ai, que bobeira, fala de rato, de barata. Gente, é extremamente profundo, e aqui você também percebe, nessas relações de fauna que a Clarice traz, um pouco como o sujeito deve enxergar a vida e o próprio ser humano, né? Como ele enxerga o outro. O segundo macro assunto que enxerga em Felicidade Clandestina é a questão da vida escolar. Ela se demora em alguns momentos nas relações criança e adolescente. O mais cuti-cuti é os desastres de Sofia. Inclusive aqui, alguns biógrafos dizem que esse professor que aparece nesse conto foi um professor de Clarice mesmo, alguém com quem ela conviveu. É um conto onde o tesouro existe, ele só precisa ser encontrado, né? Então ela desenvolve isso no trabalho escolar e provoca nesse professor carrancudo, que ela dizia odiar, mas provocava esse professor todo o tempo, uma menininha de 9 anos, que é a Sofia, que narra, numa escola com um pátio enorme. Então você é levado para tua infância, sabe? Você lembra da tua escola, de como ela era, de como você brincava no pátio, daquele professor que às vezes te chateava também. Então Os Desastres de Sofia, que é um conto, é um dos mais extensos também, mas é uma história extremamente envolvente, até que ela descobre que um dia esse professor morre, né? Quando ela já está na adolescência. E daí todo esse desenrolar, mas a história não é cronológica, ela vai de trás para frente e te joga assim, com tudo, como cair dentro de um poço para você descobrir essa história da Sofia. E outros dois, ainda dentro dessa vida escolar,
questão do adolescente, um deles é o último conto, que é o primeiro beijo, que você termina rindo, dando risada, né? Muito interessante, né? Você realmente dá risada no fim da história. O terceiro assunto são convenções sociais, que a Clarice leva a patamares inimaginados. Você imagina, você como eu deve adorar o sábado, né? O sábado é um dia muito bom da semana, entre todos eles é o dia que você normalmente faz tudo que você programou a semana inteira para relaxar, para se divertir, e daí ela coloca em A Repartição dos Pães uma situação parecida, né? De pessoas que estão lá numa mesa para comer, mas que nenhuma daquelas pessoas merecia o sábado que ela gostava tanto. Aqui a gente tem Come, Meu Filho, Come, que também dizem que é um pouco biográfico, né? Clarice teve 2 filhos, Pedro e Paulo. E aqui a gente tem uma situação de uma mãe, um filho, ao invés de comer, fica contando tudo sobre a vida. Aqui em casa é um pouco assim também, né? A criança larga os talheres e começa a devanear. E nesses devaneios, ela desenvolve um pouco essa relação da maternidade, nesse conto. Ainda um conto em relação às convenções sociais é Uma Amizade Sincera. Aqui a gente tem a adolescência mesmo, assim, aquilo de andar no ônibus, de sair da escola, e temos o último dia de aula. E essa profundidade de convenção social tá, por exemplo, em Os Obedientes, que é a história de um casal, né, que está junto por algum motivo que nem eles sabem ao certo o porquê. E se você conhece algum casal que está precisando de uma terapia, recomendo a leitura de Os Obedientes, que vai já funcionar nesse sentido um pouco também. Miopia progressiva, nós temos ali uma paixão de um menininho por uma prima que ele não conhece ainda, ele imagina que uma visita na casa daquela prima vai ser maravilhosa e faz toda uma antecipação de sentimentos. Então, ao ele fazer esse monólogo consigo mesmo, essa questão de interiorizar como seria esse dia na casa da prima, esse fluxo de consciência enorme dessa criança, imagina 1000 coisas, imagina que vai ter o amor da prima, que é uma mulher que nunca pôde ter filhos, então ela vai ter um amor de mãe, mas de prima. E essa situação toda acaba indo por água abaixo. Então é um conto que faz a gente refletir muito sobre as relações familiares dentro das convenções sociais. E para fechar, o quarto assunto são sonhos de vida. E eu separei 2 muito sensíveis aqui, que um trata muito da infância e outro muito do idoso. Na questão da infância, a gente tem uma menininha que ama carnaval, Restos de Carnaval é o nome desse conto. E ela sempre quis ter uma fantasia, até que por sobra de material das fantasias da melhor amiga dela, que a mãe da melhor amiga estava fazendo uma fantasia de rosa, ela consegue ganhar com as sobrinhas do material uma fantasia de rosa para ela também. E se arruma e se maqueia, só que naquele meio de tempo, quando ela estava começando a se vestir, a mãe dela, que já está doente, piora muito, ela tem que sair correndo pela rua, meio rosa, meio menina, porque não deu tempo de se maquiar. E é nesse conflito que a Clarice desenvolve essa situação também de criança, sabe? Criança, menina, criança querendo ser mulher. É algo assim muito presente. Uma outra criança que marca nesse, né? Eu não falei o título antes, mas 100 anos de perdão, gente. Uma menininha que ama rosas também, porque tem a relação com as duas coisas. E ela passa a roubar rosas em todos os quintais do Recife, que ela acha maravilhoso. Recife, aliás, foi onde a Clarice passou a sua infância, né? Boa parte da infância da Clarice foi em Recife. Então a gente tem aqui como espaço desses contos Recife, Rio de Janeiro, a gente tem um pouquinho de Petrópolis, mas de modo geral a gente tem lugares não ditos, porque o lugar maior da Clarice é o interior da pessoa. Por isso que a idosa, né, o grande passeio é o nome desse último conto, que você termina querendo chorar. Eu não quero que você termine de assistir o vídeo chorando, mas ele realmente emociona muito a história dessa mulher, dessa senhorinha que é levada de um lado para o outro, até que ela faz o seu grande passeio. Ler um livro de contos como esse exige você trabalhar com muitos personagens e muitas histórias, muitos enredos diferentes. E aí que tá o brilho, né? Um livro de textos com 25 contos feitos pela Clarice exigem um pouco de você, sim, pelo dito hermetismo da escritora. Mas você sai, assim, com um coração diferente quando termina uma leitura dessas. Então, que você curta bastante.